Estamos a chegar aos momentos finais deste encontro sobre o futuro do planeta aqui no Teatro Camões. Lembram-se que este edifício foi construído para a Expo 98. Aquele evento, há 20 anos, que com aquela imagem que todos os que eram nascidos se lembram, que nos devolveu, pela primeira vez em muito tempo, um verdadeiro orgulho no mar, que era aquela imagem do bebê a nadar, o bebê recém-nascido a nadar debaixo d'água. Essa imagem devolveu-nos uma ligação com o mar que, por razões históricas, económicas, tecnológicas, políticas, etc., nós tínhamos perdido e apenas guardávamos dos livros da história. Curiosamente, este edifício chama-se Teatro Camões. Não sei se o nome é totalmente desconhecido para alguns dos nossos convidados estrangeiros, provavelmente será. Mas nós sabemos o que Camões representa na história de Portugal. Como é que Camões interpretou a relação dos portugueses, dos seus contemporâneos, com o mar. Na verdade, o mar sempre nos inspirou, sempre nos deu vida. Portugal, bem o sabemos, é o que é por causa do mar, não é por causa da terra. Sem mar, Portugal não seria o que era, seria outra coisa. E o mar envolve cada português de uma forma absoluta. Para nós, inevitavelmente, quer queiramos, quer não, haverá sempre mais mar do que terra. Revisitei recentemente a Ode Marítima de Álvaro de Campos. John Kerry mencionou a Pessoa. Álvaro de Campos é heterónimo de Pessoa. É um poema sublime, talvez rude, que, se fosse gente, teria o rosto marcado pelo sol e pelo sal, com rugas vincadas. Talvez fosse um pouco do rosto do Norberto, o açoriano que nos está a acompanhar este fim de semana. Amando a liberdade e defendendo aquilo que ama. Marcado pelos agentes atmosféricos, pelo clima, pelo sal, pelo sol. Com a ousadia de quem considera as palavras uma das mais maravilhosas invenções do ser humano, decidi trazer-vos um excerto. Eu não sou bom a declamar poesia, mas para mim o que importa aqui é as palavras. Toda a vida marítima, tudo na vida marítima, insinua-se no meu sangue toda essa sedução fina e eu cismo indeterminadamente as viagens. As linhas das costas distantes achatadas pelo horizonte. Os cabos, as ilhas, as praias arientas, as solidões marítimas, como certos momentos no Pacífico, em que não sei por que sugestão aprendida na escola, se sente pesar sobre os nervos o facto de que aquele é o maior dos oceanos. E o mundo e o sabor das coisas tornam-se um deserto dentro de nós. A extensão mais humana, mais salpicada do Atlântico. O Índico, o mais misterioso dos oceanos todos. O Mediterrâneo, doce, sem mistério nenhum, clássico. Um mar para bater de encontro às planadas, olhadas de jardins próximos por estátuas brancas. Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos. Queria apertá-los ao peito, senti-los bem e morrer. Fernando Pessoa, aqui na versão Álvaro de Campos, inspirou-se mais uma vez no mar. O mar é uma fonte de inspiração. Numa altura em que ele escreveu, em que sabíamos incomparavelmente menos do que sabemos agora. Sylvia Earle ainda não tinha mergulhado sequer quando Fernando Pessoa escreveu esta Ode Marítima. Uma das certezas que resulta deste encontro, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e pela Fundação Oceano Azul, é a nossa ignorância ainda. Mas pelo menos sabemos que somos ignorantes
e que também não podemos ignorar aquilo que já sabemos. A minha sensação, na verdade, é que saímos daqui, deste fim de semana intenso, mais humildes, mas mais responsáveis e, leitura minha, mais orgulhosos. E é com sentido de orgulho que agradeço a organização e, sobretudo, as pessoas que fazem valer o esforço, que são cada um de vós presente nestas cadeiras. Muito obrigado. As palavras finais deste encontro serão de José Soares dos Santos, que chama agora ao palco. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, estivemos aqui neste belo cenário à beira-Tejo, mas estivemos também juntos de muito mais portugueses, graças à parceria que estabelecemos com a TVI para a transmissão televisiva dos nossos encontros. E, portanto, gostaria de agradecer à TVI, na pessoa de José Alberto Carvalho, toda a colaboração que tem prestado ao longo destes últimos 7 anos. Gostava também de agradecer a todos aqueles que estão aqui, que não damos por eles, que trabalham afincadamente para que tudo corra sem mácula. E agradeço à Multilema em especial, na pessoa de Pedro Castro, por toda a organização que pôs por trás disto. Agradeço muito calorosamente aos profissionais de comunicação social que ao longo de dias, semanas e até meses acompanharam o nosso esforço para levar a cabo uma iniciativa feita em nome do futuro do planeta. Agradeço naturalmente aos oradores, a todos que trabalharam por esta iniciativa e, acima de tudo, aos muito portugueses que, uma vez mais, marcaram presença e participaram ativamente neste encontro numa admirável prova de curiosidade e maturidade cívica. Caros amigos, o encontro que agora termina, dedicado ao futuro do planeta, foi a primeira grande realização conjunta da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Fundação Oceano Azul. Apesar de terem vocações muito distintas, as duas fundações têm um objetivo comum: o ser humano. O ser humano enquanto espécie animal, membro de pleno direito deste planeta, em conjunto com todas as outras espécies que neles vivem. O ser humano enquanto cidadão, cidadão que se quer livre e informado e que por isso se interessa pelo futuro do planeta, o nosso tema, como se interessa pelo futuro do seu país. Dirijo-me, pois, a uma plateia de mulheres e de homens que durante 2 dias seguiu de perto e participou nos debates que aqui realizámos e que contaram com intervenções de mais de 60 especialistas nacionais e internacionais de referência nos seus domínios de trabalho. Porque estiveram aqui e porque estiveram desta forma tão interessada. Não tenho, obviamente, a pretensão de ser capaz de responder a esta pergunta. E menos ainda tenho a pretensão de responder em vosso nome. Essa é, aliás, a característica distintiva destas duas fundações, aquilo que constitui a sua matriz essencial. Não pensamos em nome das pessoas, pensamos com as pessoas. Nunca tivemos, nem nunca teremos a pretensão de nos substituirmos à liberdade crítica de pensamento que é própria de cada ser humano e de cada cidadão. Transmitimos informação objetiva e rigorosa. Produzimos conhecimento. Damos vozes a opiniões fundamentadas e credenciadas. Nunca a Fundação Francisco Manuel dos Santos ou a Fundação Oceano Azul difundiram doutrinas oficiais ou oficiosas. Jamais estas duas fundações estiveram ou estarão ao serviço de uma ideologia política ou de um credo
doutrinário ou religioso. Jamais estas duas fundações pretenderam promover os interesses de partidos políticos, de fações ou de grupos económicos, e muito em particular do grupo económico a que a minha família está ligada há muitas décadas. Os portugueses sabem quem somos e reconhecem a nossa independência e a qualidade do que fazemos. É essa a razão maior para continuarmos a fazer cada vez mais e melhor. O que propomos e o que desejamos é que cada um nesta sala e fora dela forme a sua opinião e tenha a sua leitura da realidade e do mundo, e que o faça de uma forma plenamente consciente e inteiramente livre. Propomos que os cidadãos se informem com objetividade e rigor, estudem antes de opinar, e para isso trazemos alguns dos maiores especialistas nacionais e mundiais para nos ajudarem a pensar com eles. Divulgamos estudos feitos por instituições académicas reputadas, publicamos livros de autores respeitados, mantemos bases de dados de acesso livre, como a Apordata, promovemos encontros e um programa de debate televisivo de qualidade, o Fronteiras 21. É a pensar nos mais jovens que lançamos iniciativas com as escolas com vista a promover a literacia azul, ou que criámos uma escola de verão em que participaram muitos jovens que hoje aqui se encontram. Minhas senhoras e meus senhores, se não nos informamos, se não discutimos os assuntos importantes, como poderemos pensar? No caso do nosso tema, o futuro do planeta, como poderemos ganhar consciência da situação real ambiental? E se não ganhamos consciência, como podemos mobilizar-nos? Quanto mais informação e consciência adquirirmos, maior é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade coletiva, mas também a nossa responsabilidade individual. Enquanto seres plenos e integrantes deste planeta, todos podemos, devemos fazer a diferença. Espero que esta jornada pelo planeta, que esta conferência que termina agora, possa servir não apenas para informar, para discutir, mas venha a ser também um ponto de mobilização das nossas ações individuais para que possamos agir, para que possamos assumir as nossas responsabilidades. E uma dessas responsabilidades, individual e coletiva, é aumentar a nossa exigência na qualidade das decisões políticas. Isto é válido para o governo português, para o governo da Europa que vive em Bruxelas e para o governo do mundo que, na sua expressão possível, habita na Organização das Nações Unidas. Devemos ver esperança no facto de ser cada vez maior o número de pessoas que se manifesta preocupada e disponível para participar na defesa do ambiente. Devemos saudar o facto de um número cada vez maior de líderes e de agentes políticos manifestarem a sua preocupação pelo que está a acontecer um pouco por todo o planeta. O tempo da sustentabilidade do ambiente, do mar, dos recursos naturais chegou, no sentido em que cada vez mais estes temas são centrais na agenda política internacional, nas Nações Unidas, no G20 ou, como se viu recentemente, na cimeira do G7 em França. Portugal deve estar atento a esta mudança e não deve ficar à espera de ser liderado. Temos connosco a nossa história e a nossa geografia. Temos de ser mais ambiciosos. Devemos realçar o crescente protagonismo e até a liderança dos jovens de todo o mundo na abordagem dos problemas do planeta. É muito por causa deles, do seu empenho e da sua mobilização, que os nossos líderes políticos se começam a debruçar sobre o assunto. São os jovens, sangue do nosso sangue, mais do que ninguém, que têm razões para se preocupar com o futuro, pois o futuro é deles mais do que nosso. Mas o tempo presente
é da nossa responsabilidade e aquilo que fizermos hoje, agora, pode condicionar ou comprometer irreversivelmente o que acontecerá dentro de 10 anos, 15 ou 20. No que se refere ao planeta, podemos dizer, sem receio nenhum de exagero, temos de agir. O futuro constrói-se no presente, hoje, com líderes audazes, com jovens ousados, com cientistas íntegros, com cidadãos esclarecidos. As boas notícias são que em Portugal já há organizações públicas e privadas que estão a liderar uma mudança na nossa relação com a natureza. Nos palcos e nas conversas deste fim de semana pudemos conhecer algumas delas. Temos autarquias a trabalhar e que sabem que valorizar a natureza é valorizar os seus territórios e logo também as suas populações. Temos os professores das escolas que, juntamente com a Fundação Oceano Azul e o Oceanário, se empenham em formar uma geração mais azul. Temos as organizações de cidadãos que se reúnem para limpar o lixo marinho. Temos os governos, como o Governo Regional dos Açores, que criam áreas marinhas protegidas para salvaguardar o mar. Temos os pescadores que começam a perceber que, antes de captores, eles são os guardiões dos recursos pesqueiros que exploram e que o devem saber gerir com sensatez. Esperamos que os exemplos que trouxemos aqui este fim de semana se multipliquem em Portugal e que o país passe para a vanguarda deste tempo novo, que é o tempo do planeta. Da mesma maneira que os peixes atravessam os oceanos, ou as aves que riscam os céus, não conhecem fronteiras nas suas migrações, as questões ambientais e particularmente as consequências dos desastres que vão ocorrendo por toda a parte, desde o acidente de Chernobyl à recente tragédia dos incêndios da Amazónia, são a prova de que vivemos num só mundo, como diz o filósofo Peter Singer. O que está em causa no futuro do planeta é de tal forma importante e de tal forma comum à humanidade inteira que não pode ser capturada por querelas político-ideológicas ou pelo choque de opiniões inflamadas e tantas vezes desinformadas que infelizmente caracteriza o debate em vários lugares da esfera pública, com destaque para as redes sociais e internet. O futuro do planeta interpela toda a espécie humana e não é uma questão que diga respeito a um conjunto de países ou sequer a um só continente, pois a divisão do mundo em continente ou as fronteiras e muros que erguemos para demarcar a soberania são criações artificiais a que a natureza é alheia e insensível. O debate e a ação necessária não devem ser armas de arremesso político ou outra, não devem ser feudo de uma facção, não devem converter-se no monopólio de uma dada ideologia ou concepção do mundo. Daí ser fundamental um firme compromisso com a ciência. Não sou cientista, mas sendo biólogo de formação e agora vendo de perto o trabalho destas duas instituições, não tenho dúvida em afirmar que o futuro do planeta é só um. Só pode ser um. E passa pela ciência. É a ciência, não a política, a ideologia ou a economia, que nos esclarece e informa de um modo rigoroso e objetivo sobre o estado real da nossa casa comum. É a ciência que, iluminando a verdade, combate o obscurantismo dos negacionistas da realidade e, do mesmo passo, é a ciência que permite enfrentar o catastrofismo apocalíptico que nos conduz a uma atitude de passividade e de inação. Temos de agir e agir agora. Mas só poderemos agir de uma forma consciente e eficaz se formos orientados pelo conhecimento. De outro modo, arriscamos a atuar de uma forma impensada, imediatista, sem termos noção dos efeitos das nossas próprias ações. Sem o contributo do conhecimento científico, seremos sempre reféns das fake news, das manchetes alarmistas e dos tweets negacionistas
à mercê de quem se arroga o direito, o mais antidemocrático dos direitos, de pensar por nós. Não significa isto, como é natural, que não haja espaço para a controvérsia e para o debate de opiniões contrastantes, nem sequer que a política, a cultura ou a economia devam sair de cena e dar o monopólio do espaço à ciência. Até porque esta, como sabemos, sendo produto do espírito humano, não é infalível nem imune ao erro. Mas é a ciência que nos tem que guiar. É a ciência que nos tem que inquietar. É a ciência que nós temos que ouvir. Tivemos connosco altos responsáveis políticos, como o secretário de Estado John Kerry, o senhor presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, a Sylvia Earle e muitos mais. Como tivemos também nestes 2 dias personalidades das mais diversas orientações ideológicas e com as mais díspares opiniões. Promover o debate plural e o confronto de opiniões de forma elevada, séria e esclarecida, sempre foi timbre da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Fundação Oceano Azul. O futuro do planeta assim o exige e por todos deve ser tratado e discutido com respeito e seriedade. O nosso planeta exige hoje ao ser humano que cumpra e esteja à altura das suas responsabilidades. A nossa única casa, onde não temos para mais sítio onde ir, merece o nosso respeito e precisa da nossa, da vossa coragem. Caros amigos, esta é a primeira iniciativa das 2 fundações que se realiza após o falecimento de Alexandre Soares dos Santos, meu pai. Do homem público já muitos falaram, com palavras generosas que muito comoveram a minha família e a mim, e que quero por isso agradecer em nome da minha mãe, em nome dos meus irmãos e dos netos, dos meus pais e, claro, em meu nome próprio. Não é este o momento, nem o lugar adequado para falar do homem privado, do marido de muitas décadas, do nosso pai e do avô. Nosso pai deixou muito claro que não queria que o homenageassem após a sua morte. O nosso pai sempre foi um fazedor e condutor de homens e de mulheres. Não era alguém que procurasse obter honrarias ou homenagens e, por isso, devemos respeitar a sua vontade. O maior reconhecimento a que aspirou foi este que tenho diante de mim, uma sala cheia de gente interessada, participante, de gente também do país que era o seu, que sempre amou e para o qual trabalhou uma vida inteira. O meu pai sempre foi um homem de ação e de estratégia, de visão e de ambição. Inconformista, inconformado, independente, que em si condensava a máxima de Bergson e que por isso pensava como um homem de ação e agia como um homem de pensamento. Foi o ser humano mais livre, mais independente e mais corajoso que conheci. Só assim, só agindo e pensando assim, longe das circunstâncias efêmeras, conseguiu o meu pai construir o grupo económico que construiu e foi capaz de criar as fundações Francisco Manuel dos Santos e Oceano Azul, entre muitas outras iniciativas de responsabilidade social que a sua descrição e reserva fizeram que nem sempre sejam conhecidas. A maior homenagem prestada à memória de Alexandre Soares dos Santos sois vós. É a vossa presença aqui, hoje. É o vosso interesse e a vossa participação naquilo com que o meu pai sonhou. Agradeço-vos, pois, do fundo do coração. Muito obrigado. Bem-ajam.